Se você quer perder 10 quilos, mas não faz a mínima ideia o que fazer, por onde começar, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo que realmente funciona e o que você deve fazer para conseguir emagrecer. Antes de começar esse vídeo, já fica sabendo que eu não vou falar nenhum segredo como você tem que cortar tal alimento, faz tal dieta da moda para conseguir eliminar os 10 quilos. Muito pelo contrário, o verdadeiro caminho que é sustentável e saudável é através da mudança de hábitos e a inclusão de alimentos que são saudáveis para a sua saúde. Eu sou Priscila Welter, nutricionista, e se você quer entender o que funciona de verdade para emagrecer, fica comigo até o final desse vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é que emagrecer não é sobre comer menos e nem cortar os alimentos, sobre você comer certo. E para que isso aconteça, o primeiro passo mais importante para você conseguir emagrecer, seja 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 1 quilo, 2 quilos, o mais importante é o planejamento. Se você já acorda, não tem ideia do que vai comer no seu dia, vai deixar para pensar ali na hora que for fazer a sua refeição. A chance de você fazer escolhas por impulso é enorme e muitas das vezes você acaba escolhendo as opções erradas. É muito mais fácil você seguir a sua alimentação quando todas as suas refeições já estão planejadas. E você vai ver que o básico bem feito é o que de fato funciona para o nosso organismo. Então tá, o primeiro passo que você fez já foi o planejamento. Você separou, fez a sua listinha, foi no mercado, fez as suas compras, você tem todos os alimentos já disponíveis aí na sua casa, você já sabe o que quer comer. Agora a pergunta é, o que comer nesse processo de emagrecimento? Vamos começar com o café da manhã. Evita começar o seu dia só comendo carboidrato puro, café com açúcar, pão com manteiga. Você precisa de fibras e proteínas na sua primeira refeição do dia. E não tem problema você comer o pão, mas vamos ali colocar uma fonte de proteína nesse pão, colocar ovos, queijos, para tornar esse alimento mais nutritivo e que dê mais saciedade. Para um exemplo de café da manhã, pode ser ovos mexidos, pode ser pão com ovo, pode ser crepioca, panqueca de banana, pode ser uma vitamina para dias que está mais corrido, um iogurte com avena para fazer um overnight. As opções são inúmeras, mas, como eu disse, o mais importante é você ter o planejamento para você saber o que você já vai comer no seu café da manhã. E sempre inclua no café da manhã já uma porção de fruta. Pode ser um mamão, uma maçã, um melão, abacaxi, a fruta que você preferir. Aproveita esse primeiro momento do dia para você também incluir as frutas. Se você não tem o hábito, é através do consumo diário que você vai criar esse hábito de comer as frutas, de comer um café da manhã saudável. Quando você já começa o seu dia bem, com um café da manhã saudável, tudo muda ao longo do dia. A chance de você querer comer saudável nas demais refeições é muito maior. Almoço, nada de cortar o carboidrato, nada de tirar o arroz. Não é isso que engorda, não é tirando o arroz que vai ser a solução de emagrecimento. Carboidratos são muito importantes para fornecer energia para o nosso organismo. Você não necessariamente precisa comer só arroz. Pode ser batata doce, batata inglesa, pode ser o macarrão, a mandioca, mas você precisa consumir quantidades ideais de carboidratos também para que você consiga emagrecer. Você não vai viver sem carboidrato para o resto da sua vida. E quando a gente fala em emagrecimento, a gente tem que ver o que é sustentável, o que você consegue fazer a longo prazo. Se você corta o carboidrato, você fica sem energia e vai atrapalhar todo esse processo. Então você precisa comer nas quantidades ideais. Falando do arroz, se você gosta do famoso basicão arroz com feijão, essa dupla é imbatível e é muito saudável, porque os dois se complementam. O feijão tem bastante fibra, é uma fonte de proteína vegetal, então vai te dar bastante saciedade também. O melhor de tudo é que o feijão em grandes quantidades possui pouca quantidade calórica. Você pode acabar comendo uma quantidade, um volume maior, isso vai te dar mais saciedade e ajuda nesse processo de emagrecimento. E claro, sempre para acompanhar um arroz com feijão com uma fonte de proteína. Uma fonte de proteína magra, pode ser um frango, um peixe, algum tipo de carne magra, acompanhando também de muita salada e bastante legumes. Você pode usar em grande quantidade os legumes, as saladas no geral, porque isso vai dar mais volume para a sua refeição, isso vai aumentar a sua saciedade, você vai ter a sensação de que comeu muito mais, só que na verdade você teve mais volume ali de legumes do que da comida em si. Agora indo pro lanche da tarde, é onde começa o seu erro de muita gente. Começa o café da manhã bem, o almoço também, mas acaba escorregando bastante no lanche da tarde, não sabe o que comer, não se planeja, fica corrido, acaba pegando qualquer coisa que vê pela frente. E é aqui que muita gente acaba indo naquele pão de queijo, naquele doce, naquele biscoito, naquele pedaço de bolo, só que isso não vai te dar saciedade, e aí você vai acabar comendo novamente, vai querer
querer beliscar algum tipo de snack, comer alguma coisa a mais. O lanche da tarde é muito importante para você manter a sua fome controlada até o momento do jantar. Você pula o lanche da tarde, a chance de você chegar no jantar e querer comer muito mais, ou querer chegar em casa, beliscar a primeira coisa que você vê pela frente é muito maior. Então, o lanche da tarde equilibrado e adequado também é muito importante nesse processo. E você precisa incluir também boas opções. A deixa é sempre você colocar uma fruta adicionada também de uma fonte de proteína junto com carboidrato também. Você pode colocar uma fruta junto com iogurtes ou aveia, o iogurte com chia. No lanche da tarde você pode fazer algum tipo de sanduíche natural com patê de frango, um patê de atum, ou então até mesmo comer um pão com queijo, uma torrada com creme de ricota. Um lanche simples, mas que também é eficiente. Segure a sua fome até o momento do jantar e que também nutra mais ainda o seu organismo. O momento do jantar pode ser basicamente a mesma coisa que o almoço, mas você pode comer numa quantidade um pouco menor, até mesmo porque como a gente vai dormir, a digestão pode ficar um pouco mais lenta à noite. No jantar você pode fazer um omelete, comer acompanhado com legumes, bastante salada, ou algum outro tipo de fonte de proteína, pode ser o filé de peixe, filé de frango, fazer um purê de batata fica uma delícia também. Aí você pode fazer a opção que você gosta mais. Tem pessoas que gostam de comer frango, salada, legume, que faz questão da comida em si. Tem pessoas que gostam de um lanche prático. Aqui é muito uma questão de adaptar com o que você gosta, com o tempo que você tem, para deixar o mais prático e o mais saudável possível. E muita gente tem dúvida porque acha que um processo de emagrecimento precisa cortar o jantar para conseguir emagrecer. E é muito pelo contrário. Você não precisa ficar sem comer para emagrecer. Na verdade, você precisa comer. Você precisa nutrir o seu corpo. E outro ponto que muita gente tem dificuldade é o temido doce. E muita gente fala: ai, Priscila, eu tento ficar sem doce, tento tirar o açúcar por alguns dias, mas depois eu não consigo, eu acabo voltando a comer, como descontroladamente. O doce é o que mais pega pra mim, eu até consigo fazer as outras coisas, mas é muito difícil ficar sem doce. Muita gente acaba pecando nisso, por ver o doce como vilão. E o doce não é o vilão. Quando você consegue ver que o doce não é o vilão, você consegue encaixar ele na dieta, comer de forma adequada, até mesmo todos os dias. Um chocolatinho pequeno, um pouquinho de doce de leite, para saciar aquela vontade de doce. E esse processo de emagrecimento acaba se tornando algo muito mais leve. Não é como se você estivesse carregando um fardo, uma obrigação para fazer, que você não vê a hora de acabar. E por último, o que eu quero falar com você é sobre como manter o foco. Seja para você que quer perder 10 quilos ou mais ou menos. No começo, a gente tá sempre motivado. É algo novo, a gente tá animado para perder peso, para ver aquele resultado logo. Só que o que te leva a perder 10 quilos, seja mais ou seja menos, é a consistência dos hábitos. Você precisa criar o hábito de se organizar. Você precisa ter um plano para o dia que você não estiver com muita vontade de fazer as coisas, mas você ainda assim conseguir fazer por disciplina o que precisa ser feito. Quando você for sair e comer algum evento, você já pensar no que vai comer, você realizar as suas refeições do dia de forma adequada para controlar naquela refeição, naquele momento daquela refeição que você for sair e não acabar comendo exageradamente. O que você precisa entender é que este processo não precisa ser perfeito. Tudo bem se você teve um deslize, se você acabou comendo uma besteira, você não pode se culpar por conta disso. Não pode transformar esses deslizes também em uma desculpa do já que eu comi esse chocolatinho, eu vou passar o dia inteiro agora comendo tudo que eu tô com vontade. Já que eu comi mesmo, vou comer tudo que eu quero. Você não pode deixar sempre este tipo de pensamento gerar uma autossabotagem, porque é isso que pode atrapalhar de você conseguir continuar nessa jornada, nessa caminhada de conseguir emagrecer. E entenda que o processo de emagrecimento, ele acontece para quem continua. Se você não viu aquele resultado que você desejava aparecer muito rápido, se às vezes no meio do caminho você tá sentindo que não tá vendo tanto resultado, você precisa ajustar, você precisa buscar um profissional para te ajudar, para te orientar, para entender como seu corpo tá funcionando. Você precisa deixar algum profissional cuidar da sua alimentação e da sua saúde. Muitas das vezes a gente está fazendo sozinho, mas está fazendo de forma errada. A gente acha que está fazendo da forma certa, mas ali pode estar na quantidade errada, seu corpo pode estar precisando de nutrientes específicos. Então você entender que um profissional é muito importante para te ajudar nisso também faz a total diferença no resultado do seu emagrecimento. E o mais importante, que o processo de emagrecimento ele acontece para quem continua. Se você desistir no meio do caminho, você não vai alcançar os objetivos que você deseja. Então começa com o básico bem feito, ajustando a sua alimentação, incluindo os alimentos que são saudáveis. Aqui no canal eu tenho outros vídeos também falando sobre alimentação
alimentos que são importantes para incluir no dia a dia. Nos dias mais difíceis, você precisa continuar a fazer por disciplina, mesmo sem vontade. É isso que vai gerar os resultados. E entenda que o emagrecimento não acontece do dia para a noite. Quando você entender isso, vai ser um processo mais leve também. Você pode ter levado anos para ganhar este peso com que você está hoje. Então entenda que também essa perca de peso é um processo que leva tempo, leva uma dedicação, mas que os resultados são muito satisfatórios. Que vale a pena esse processo de cuidar de você, porque é muito mais do que menos 10 quilos na balança ou o peso que você deseja perder. É sobre mais autoestima, sobre mais qualidade de vida. É sobre dormir bem, é sobre você ter energia e disposição para todas as coisas do seu dia a dia. É sobre você se sentir bem com você mesma. Então confia nesse processo e se compromete com ele que os resultados vão aparecer. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.